No vídeo de hoje, vamos explorar o famoso caso Delfos. Esse incidente ocorreu em novembro de 1971, na pequena cidade de Delfos, no Kansas, quando um jovem chamado Ron Johnson avistou um objeto voador não identificado pousando em sua propriedade. O evento deixou uma misteriosa marca circular no solo que desafiou explicações científicas por décadas. Preparem-se para mergulhar em novos detalhes fascinantes sobre esse encontro que continua a intrigar pesquisadores e entusiastas de OVNIs, por este mundo fora. Num mundo repleto de segredos, existem mitos que desafiam a nossa frágil compreensão da humanidade, da vida, do próprio tempo e do espaço. Venha conosco nesta viagem por estes relatos reais e tire as suas próprias conclusões. Estaremos realmente sós na imensidão do universo? Para lhe continuarmos a oferecer a incrível possibilidade de viajar por uma dimensão desconhecida, onde a imaginação e percepção é constantemente testada, ajude-nos a crescer, faça deste não só nosso, mas também o seu canal. É muito importante que comente sobre a sua opinião, sugira casos, conte-nos uma experiência que tenha vivenciado. Deixe o seu like e inscreva-se. Prometemos esmiuçar e revelar todos os mistérios por detrás do desconhecido que tanto nos fascina. Em 2 de novembro de 1971, a tranquila cidade de Delfos, pequena comunidade agrícola com menos de 500 habitantes no Kansas, Estados Unidos, foi palco de um evento que desafia explicações até hoje. Situada no coração dos Estados Unidos, Delfos era uma típica comunidade rural, até que um incidente misterioso chamou a atenção de ufólogos e curiosos do mundo todo. Naquela noite, um jovem chamado Ron Johnson testemunhou algo incomum em sua fazenda. O acontecimento deixou uma marca no solo que despertou o interesse de cientistas e investigadores. Este episódio, conhecido como Caso Delfos, permanece um dos mais intrigantes na história dos avistamentos de OVNIs. Em 1971, Ron Johnson, de 16 anos na época do incidente, era um jovem dedicado e responsável. Ele ajudava regularmente seus pais com as tarefas diárias da fazenda, cuidando dos animais e realizando diversas atividades agrícolas. Descrito como um rapaz tranquilo e observador, Ron tinha uma forte ligação com a terra e a natureza, passando grande parte de seu tempo ao ar livre. O pai de Ron, Durell Johnson, era um agricultor experiente e respeitado na comunidade. Homem de poucas palavras, Durell era conhecido por seu ceticismo e por sua abordagem prática e lógica aos problemas cotidianos. Sua honestidade e caráter sólido viriam a ajudar a reforçar a autenticidade do relato. Irma Johnson, a mãe de Ron, era uma mulher amável e trabalhadora, dedicada à sua família e à manutenção da casa e da fazenda. Irma era conhecida por sua natureza carinhosa e seu papel central na vida doméstica dos Johnson. Naquela tarde de outono, Ron Johnson estava cuidando dos animais em sua fazenda, localizada a poucos quilômetros do centro da cidade. Por volta das 19 horas, quando o céu já começava a escurecer, Ron avistou uma luz brilhante ao longe descendo do céu. Ele descreveu que ao aproximar-se da zona onde se encontrava a guardar os seus animais, o objeto parou a cerca de 20 metros dele. Apercebeu-se que seria um objeto de luz circular, com um brilho intenso e multicolorido. Avistavam-se várias tonalidades nos feixes de luz, como vermelho, azul, amarelo e alaranjado. Conseguiu ver que no topo era ligeiramente arredondado e que tinha uma saliência na parte central da base do objeto. Narra ainda que o mesmo parecia metálico, mas um metal extraordinariamente luminoso e que pairava a 1 metro sobre o solo. Ele menciona que fazia um som audível e parecido a uma máquina de lavar roupa da época a centrifugar. Ron tentou observar sempre o objeto, mas dizia que a luz por vezes era de tal forma intensa que chegava a sentir os olhos magoados e irritados, conseguindo só por vezes espreitar o objeto. Quando a intensidade da luz era reduzida,
pois ele refere que a luz por vezes alternava de forma intensa e algumas vezes reduzia. Conseguiu perceber que o foco da luz também apontava abundantemente para o solo. Nessa altura conseguiu estimar ainda que o objeto teria cerca de 3 metros de diâmetro e um pouco mais de 3 metros de altura. Ele conta que a experiência durou entre 10 a 15 minutos, e que terminou quando o objeto ganhou uma luz ainda mais poderosa e se ergueu no céu a uma velocidade alta, aumentando o som emitido, tornando-o mais agudo e similar a uma turbina de avião. Os olhos de Ron ficaram comprometidos nos momentos seguintes. Refere que ficaram extremamente cansados e irritados, conseguindo ainda assim ver que se deslocava para sul. Seus pais, que estavam a jantar e já tinham chamado por ele, começaram a estranhar a sua ausência, até que Ron aparece em casa, visivelmente assustado e nervoso. Começou a contar o que se tinha passado no exterior da casa. Inicialmente seus pais desacreditaram, mas ao observarem a excitação e ansiedade do filho e ao confirmarem o estado visível dos seus olhos, correram para as traseiras da casa, onde tudo tinha ocorrido. Já no local, seus pais confirmaram ainda que ao longe era visível um objeto luminoso, como uma meia-lua, lentamente se afastando da casa. No horizonte, aí de imediato acreditaram nos relatos de Ron, e dirigindo-se ao local onde a nave estivera perante seu filho, confirmaram que no solo estava uma marca arredondada branca acinzentada e que parecia emitir uma espécie de refletor de luz, como se fosse luminescente e observável no escuro. As árvores em volta também emanavam essa mesma luminosidade estranha. Irma e Durell, curiosos, ao observar aquela substância mais de perto, tocaram-lhe com a ponta dos dedos. Descrevem como frio e uma textura parecida a algo cristalizado. Após alguns segundos depois de tocar a substância, quer Irma, quer Durell, referem uma dormência nos dedos. Irma diz ainda sentir a mesma sensação na perna onde acabava de sacudir os resíduos deixados nas mãos. A mãe de Ron nos momentos seguintes lembrou-se de ir apanhar a câmara Polaroid de foto instantânea, para registrar o fato que a família presenciara 10 minutos antes. Durell teve nos minutos seguintes a ideia clara de que o que presenciara seria um evento único, e de seguida contactou o editor do Jornal de Delfos, a quem contou os eventos extraordinários daquele fim de tarde. No dia seguinte, pai e filho dirigiram-se ao jornal onde foi escrito e documentado o ocorrido, comunicando também ao xerife local. A jornalista que fez o relatório estava cética em relação a toda a história que acabava de ouvir. No entanto, nesse mesmo dia 3, dia seguinte ao evento, durante a tarde foi ao local com seu marido. Afirma que viu instantaneamente o local onde tudo acontecerá, sem qualquer indicação, pois era claramente visível, mesmo a alguma distância. No local ela refere que onde a linha estava traçada com aquele resíduo esbranquiçado, o terreno estava totalmente seco. Já dentro e fora da linha, tudo estava molhado e com muita lama. Além disso, a marca era bem mais clara que o restante do solo. No local estava uma árvore no chão esmagada e morta, e um galho verde de outra árvore totalmente partido. No ponto onde estava partido denotava-se um gênero de bolhas esbranquiçadas. O xerife local também efetuou alguns testes no local, inclusive de radioatividade, mas nada detetou. Retirou amostras e solicitou vários tipos de análise. A marca, com aproximadamente 2,5 metros de diâmetro, apresentava uma textura incomum. Ao toque, a substância parecia oleosa. Curiosamente, era resistente à água. Foi observado por diversas testemunhas nos dias subsequentes ao incidente. A notícia do avistamento se espalhou rapidamente pela comunidade e, em pouco tempo, ufólogos e curiosos começaram a chegar à Fazenda Johnson. Entre os primeiros a investigar o local estava Ted Phillips, um pesquisador de fenômenos ufológicos conhecido por seu trabalho meticuloso na análise de marcas deixadas por OVNIs. Phillips, ao chegar ao local, ficou espantado por a marca ainda ser perfeitamente visível. Ele coletou amostras do solo e do resíduo esbranquiçado, para análise laboratorial também. Ted ainda estudou o comportamento da família antes de ir ao local, confirmando que eram pessoas honestas, confiáveis e tranquilas, ao ponto de não quererem chamar a atenção.
Os resultados das análises foram surpreendentes. As amostras de solo coletadas do círculo apresentavam propriedades físicas e químicas diferentes do solo circundante. A substância esbranquiçada continha compostos não identificáveis e uma estrutura cristalina incomum. Testes realizados em laboratórios independentes confirmaram a resistência à água e a luminescência do resíduo, mas não conseguiram determinar sua origem, indicando que na Terra nada é conhecido com composição similar. Moradores próximos da fazenda da família Johnson relataram ter visto luzes incomuns no céu na noite do incidente. Alguns deles também afirmaram ter visto um objeto luminoso voando sobre a área. Alguns cientistas sugerem que o evento pode ter sido causado por um fenômeno natural raro ou desconhecido. Isso poderia incluir formas incomuns de relâmpagos globulares, descargas elétricas ou outras manifestações atmosféricas que deixaram marcas no solo. No entanto, essa teoria enfrenta dificuldades para explicar a resistência à água e a luminescência do resíduo encontrado. O Dr. Harley Rutledge, um físico da Universidade Estadual do Sudeste do Missouri, também investigou o caso. Ele concluiu que a marca e os relatos dos Johnson eram genuínos, mas a origem do fenômeno permanecia um mistério. Rutledge apontou que, embora muitas explicações tenham sido sugeridas, nenhuma delas conseguia explicar todos os aspectos do caso de forma satisfatória. A fama do caso Delfos cresceu rapidamente. O legado do caso continua vivo na ufologia moderna. Ele serve como um lembrete de que, mesmo em um mundo cada vez mais explicado pela ciência, ainda existem fenômenos que desafiam nosso entendimento e despertam nossa curiosidade. Delfos, Kansas, se tornou um marco na história dos avistamentos de OVNIs, e o mistério do que realmente aconteceu naquela noite de novembro de 1971 ainda permanece sem solução. Entusiastas de OVNIs e curiosos frequentemente visitam a área para ver o local onde o evento ocorreu. Embora a marca original tenha desaparecido com o tempo, a história continua a atrair visitantes. Não existem monumentos, museus ou estátuas conhecidos localmente sobre o incidente. Apesar das numerosas investigações e teorias, o caso Delfos permanece sem explicação definitiva. Embora não exista um relatório oficial governamental sobre o caso Delfos, as investigações conduzidas por pesquisadores independentes e organizações de ufologia forneceram uma base sólida de evidências que sustentam a autenticidade do evento. As propriedades físicas anômalas da marca no solo atestam a favor da veracidade do caso. Embora ninguém afirme que se trata de algo extraterrestre, existem indícios nesse sentido. Além dos aspectos físicos, o caso teve um impacto psicológico significativo na família Johnson. Ron relatou ter tido dificuldades para dormir nas semanas seguintes e desenvolveu uma aversão ao local do pouso. Nos dias seguintes, Ron ainda tinha fortes dores nos olhos, acabando por voltar ao normal algumas semanas depois. A família, anticética quanto à existência de OVNIs, passou a acreditar firmemente que havia testemunhado algo extraterrestre. Ted Phillips voltou uma terceira vez ao local, e diz que 72 dias depois a marca ainda era visível, e que no local do círculo nenhuma planta tinha voltado a germinar até aquela altura. Foram feitas várias análises, e até bastante detalhadas, mas poucas vieram a público, sendo algumas delas consideradas segredo de Estado. Uma das análises efetuada à substância revela que aquela composição adicionada à água se comportava como vidro e com características fluorescentes, o que fazia com que a água não penetrasse naquele solo, sendo classificado como algo não comum, ao que conhecemos no nosso planeta. O caso Delfos é frequentemente citado em estudos ufológicos devido à qualidade das evidências físicas deixadas pelo fenômeno.
a marca circular no solo, e as análises laboratoriais que confirmaram a anomalia das amostras tornam este incidente marcante. As evidências físicas deixadas, e as análises do material recolhido, serão sempre a melhor prova. O testemunho de Ron, Durrell e Irma sobre o avistamento foi detalhado e consistente, o que também ajuda a vincular verdade ao sucedido, contribuindo significativamente para a credibilidade do caso durante os anos. Nunca foram adicionados episódios ou descrições novas sempre que relatavam a história ao longo do tempo. O fato que acaba por gerar dúvida consiste em apenas a família e poucas mais pessoas terem visto o objeto nos céus. Acreditamos com firmeza na história passada em Delfos, o que a torna realmente consistente na nossa perspectiva, é a existência irrefutável de que a substância retirada e analisada do solo, após o pouso, não pertence nem corresponde a nada similar na Terra. Assim sendo, abre-nos todo um caminho para uma eventual origem extraterrestre, trazida por aquele objeto voador não identificado, que visitou a família Johnson. Convido todos os espectadores deste vídeo à reflexão e podem e devem deixar as suas impressões, ideias e opiniões nos comentários. Se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar o like. Deixem opiniões nos comentários, todas são importantes. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ative o sininho. Muito obrigado e até ao próximo vídeo.